Olá, sejam bem-vindos ao programa Conexão Unesc. Este é mais um canal de comunicação entre a nossa universidade e você. Toda quinta-feira vamos estar por aqui com entrevistas, reportagens e muitos quadros para falar de saúde, educação, ciência, pesquisa, projetos comunitários e muito mais. Porque a Unesc é um mundo de conhecimento e nós queremos estar conectados com você. A gente começa esse primeiro programa com uma entrevista com a professora Mônica Ovinski, do curso de Direito da Unesc, sobre um tema que foi destaque na mídia na última semana. O caso da catarinense Mariana Ferrer repercutiu na mídia e nas redes sociais. A influenciadora acusou o empresário André de Camargo Aranha de estupro em 2018. Este ano, o empresário foi absolvido pela justiça. Além da sentença, o que ganhou repercussão foram a tese jurídica sustentada pela promotoria pública e a forma como a audiência online foi conduzida. Nós vamos conversar com a professora doutora Mônica Ovinski de Camargo Cortina, que é pesquisadora na área de Direitos Humanos das Mulheres e membro do NIEGEM, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero da Unesc. Professora, o que ganhou aí, a mídia foi principalmente o entendimento do promotor no caso de estupro culposo. Isso é juridicamente válido? Esse termo existe? Bem, para explicar então com mais clareza essa questão, a gente deve observar o seguinte: a figura do estupro culposo ela não existe no Código Penal. Então, mas o que acontece também, a partir da análise que a gente faz das notícias que saíram na mídia, eu não tive acesso a todo o processo, mesmo porque o processo corre em segredo de justiça. Li algumas partes de algumas peças que estão, sendo divulgadas pelas redes sociais aí, mas a gente não tem o conhecimento completo do caso para se manifestar. Ao que parece, o réu ele foi absolvido por falta de provas, Por falta de provas da ocorrência do fato pelo qual ele foi acusado. Ele foi acusado pelo crime, pela promotoria de justiça, pelo crime da prática do crime do estupro de vulnerável. Artigo 217-A, parágrafo 1º, segunda parte do Código Penal. E o que diz nesse 217-A, parágrafo 1º do Código Penal? Que você praticar conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com uma pessoa que não possa oferecer resistência ao ato, constitui crime. Então, o que diz na lei? Que quando a pessoa não tem condições, seja por embriaguez, seja por algum tipo de transtorno mental temporário, se a pessoa não consegue oferecer resistência, ou seja, se ela não consegue conferir o seu consentimento ao ato, o ato foi feito sem esse consentimento válido. Portanto, ele se considera o que nós chamamos de estupro de vulnerável, que é diferente da figura do estupro, que está lá no 213 do Código Penal, que é um crime praticado mediante violência ou grave ameaça. Então, essa é a primeira constatação, ao ler a sentença, que não existe nada que mostre nessa sentença, que pelo menos nessa que está transitando aí pelas redes sociais e pela mídia, nessa sentença de que fale que ele foi condenado pelo estupro culposo. A gente viu aí trechos dessa audiência online, vimos aí uma situação de constrangimento da vítima. Eu queria que a professora, como professora, como estudiosa da área, que a professora pudesse fazer um comentário, uma avaliação de toda essa situação, da situação da audiência, em específico do comportamento dos juristas nessa audiência. Bem, já houve as imagens que nós temos, que já foi levantada, por exemplo, no Ministério Público, que parece ter sido editada, mas de fato, independente de ter sido editada ou não, o que nós assistimos ali é a vítima sendo colocada no banco dos réus. Ela foi acusada como se ela fosse culpada pela violência sofrida. Em todo momento, ela é intimidada pelo advogado do réu, que traz ali elementos, fotos que ela tinha nas redes sociais,
condena a postura dela nessas fotos e faz parecer ao juiz e a todos ali que estão naquela audiência de que ela é uma pessoa mentirosa e de que ela não merece a tutela penal. Então, infelizmente, há ainda, isso a gente vê há muito tempo, num modelo de advocacia criminal que não é aceito como modelo ético de advocacia criminal, quando o advogado ou advogada utiliza da desmoralização da vítima para que isso possa servir como um fator para a absolvição do réu nos casos de crimes de violência sexual. Então, isso não é mais aceitável, que a vítima saia do seu lugar de vítima, do lugar que ela merece a tutela, a proteção e o acolhimento do sistema de justiça, e passe a ser tratada como se culpada fosse, como se fosse responsável pela violência sofrida, ou como se, por conta das suas fotos, da sua vida anterior aos fatos, ou mesmo presente, isso a desmerecesse como vítima de violência sexual. Nenhum homem está autorizado a praticar qualquer tipo de violência sexual contra uma mulher, sem que ela, no caso assim, contra o seu consentimento, sem obter o seu consentimento, ou mesmo, né, situações de vítimas que estão embriagadas e que são violentadas nessas situações. Isso constitui crime de estupro. A nossa legislação é bastante clara. Muito obrigada pelos seus comentários, né, pelas suas orientações e esclarecimentos. A gente espera realmente que essa situação não se repita, né? A gente avança tanto, mas em alguns setores, né, a gente ainda tem muito o que avançar. É verdade, Janine. Eu queria deixar um último recado aqui para as mulheres. Se você sofreu algum tipo de violência sexual, não se deixe intimidar por esse tipo de prática, seja ela vinda de qualquer âmbito do sistema de justiça criminal. Denuncie. Não permita que os acusados, que pessoas que praticam esse tipo de ato permaneçam impunes, né? Então, aqui fica o reforço para que essas mulheres vão à justiça e busquem por algum tipo de justiça, mesmo como no caso da Mariana, que ela está a duras penas nessa situação, mas nós acreditamos e confiamos que o processo ainda está tramitando, né, ainda independente de recurso junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e que sejam tomadas as medidas cabíveis, não só no caso dela, mas também em relação à postura do advogado, do juiz, do promotor, enfim, de todos, né? Que cada um nos seus órgãos competentes, nas suas instâncias para a apuração dos fatos, isso tudo possa ser averiguado e trazido a público, para que haja um mínimo de credibilidade do sistema de justiça criminal em relação às mulheres em situação de violência. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é uma universidade comunitária? Uma universidade comunitária, ela não tem lucro e ela investe toda a sua receita de 3 formas. No ensino, formando profissionais incríveis, na extensão, mudando a realidade de toda a comunidade e também na pesquisa, produzindo ciência de credibilidade. A nossa Unesc é uma universidade comunitária e faz a diferença na vida das pessoas. Ela faz a diferença quando leva saúde gratuita nos atendimentos das clínicas integradas ou nos bairros, quando ajuda os empreendedores a transformar os seus negócios e mudar a realidade socioeconômica da região. E a Unesc também faz a diferença quando inova nas engenharias e produz respiradores viáveis de serem usados para salvar vidas de pessoas diante de uma pandemia. Isso é ser uma universidade comunitária. Isso é ser Unesc. Matricule-se agora mesmo, porque você também pode fazer a diferença. A Unesc, como universidade comunitária, muda a vida de milhares de pessoas, não só pela educação de qualidade que oferece, mas também pelos inúmeros projetos desenvolvidos e serviços oferecidos à comunidade. Pessoas como o Alexandre. Ele teve um AVC aos 36 anos. O acidente vascular cerebral deixou sequelas. Mas, com o atendimento no SER, o Centro Especializado em Reabilitação da Unesc, hoje ele tem uma vida nova. Eu estava deitado e eu senti um estalo no ouvido. Fiquei surdo, assim, piscar de olhos,
e a minha visão ela ficou turva. E eu senti tonturas e suava frio. E eu senti que o braço já não perdia força, então eu só mal e mal eu consegui chamar ela e avisei, ó, chama o pai, né, que o pai mora do lado, que eu estou tendo um AVC. Aqui no SER, Centro Especializado em Reabilitação da Unesc, 90% dos atendimentos são de pacientes que tiveram AVC. Pacientes como o Alexandre. E nós vamos conhecer como é esse atendimento. A doença cerebrovascular está associada com a obstrução do fluxo sanguíneo às células, do cérebro. Existem, as formas hemorrágica, que é a menos comum, e a forma isquêmica, que abrange cerca de 80% dos casos. Essa forma isquêmica, ela está realmente associada com essa obstrução ao fluxo sanguíneo. A forma hemorrágica seria um sangramento ou um rompimento do vaso. A sonda de alimentação, eu só não fui sonda urinária, não fui com as fraldas, mas o meu lado direito praticamente morreu. Eu não mexia mais nada, nem um dedo, uma unha, nada. Nós vamos fazer uma consulta de enfermagem, nós vamos levantar as demandas que esse paciente está nos trazendo e aí nós vamos, em equipe multiprofissional, trabalhar em todas essas áreas que o enfermeiro levantou. Diante desse AVC, uma ferida, uma lesão por pressão, mas que a enfermagem faz o amparo de cuidado. Diante disso, a enfermagem ainda faz. O paciente não veio com lesão, mas esse paciente tem que ser orientado sobre a prevenção para que não aconteça essas feridas, essas lesões, Então, a orientação vai de encontro com o familiar, então nós buscamos muito orientar o familiar perante esse cuidado domiciliar. A fisioterapia é muito importante no processo de reabilitação, principalmente na fase aguda. Ela é responsável pela modulação do tônus, que é uma das sequelas neurológicas do AVC. Aqui eu recebi um tratamento completo. Quanto tempo durou esse seu tratamento? 6 meses. Aqui no centro especializado, nós atendemos os pacientes até 6 meses, podendo prolongar um pouco, 1 mês a mais. Depois a gente encaminha para a rede. A gente pensa, a gente repensa, a gente muda muitos hábitos, a gente muda o estilo de vida. Então, assim, a gente aprende a viver. Dependendo do tamanho da lesão e da localização da lesão, esses pacientes podem ter mais dificuldades de deglutição ou de linguagem, Então, por exemplo, se o AVC acomete o lado esquerdo do cérebro, a tendência é esse paciente ter uma dificuldade de linguagem. Então, ou não se comunicar, ou não compreender, E a FAM trabalha nessa intervenção. Se pega mais uma região de tronco, na região posterior da cabeça, Esse paciente pode ter uma dificuldade de deglutição, que a gente chama de disfagia, Então, é quando o paciente tem dificuldade para engolir, precisa usar sondinha, então a FAM também trabalha nessa parte de reabilitação da alimentação, De 10 a 34% dos pacientes sofrem de depressão após um AVC. Como isso atinge bastante os aspectos emocionais, pode acabar interferindo no processo de reabilitação do paciente e também da vida da família, O retorno às atividades também pode ficarem prejudicados. O AVC, normalmente, ele tem causas associadas. E nós podemos trabalhar na diminuição tanto da questão das sequelas quanto do índice de mortalidade, prevenindo essas causas. Hoje em dia, a Associação Brasil AVC e a Global Stroke Association, a Associação Mundial, coloca que até 90% dos AVCs podem ser preveníveis, ou pelo menos a gente pode trabalhar para diminuir as doenças associadas ou as condições associadas seriam elas a hipertensão, mais da metade dos casos de AVC estão associados com hipertensão, o sedentarismo, a falta de atividade física, 1/3 dos AVCs estão associados com sedentarismo, a falta de atividade física, e esses pacientes têm como fazer essa prevenção, se fazer um controle médico. Na prevenção é extremamente importante pensar em controlar o peso corporal, uma vez que a obesidade é um fator de risco importante, assim como doenças crônicas, como a hipertensão arterial, que é a pressão alta, e também o diabetes, que também está bem associado com um fator de risco para o AVC. Aqueles indivíduos que já sofreram um AVC, todo esse processo de reabilitação é fundamental.
onde a gente vai trabalhar também da mesma forma a individualidade, uma alimentação equilibrada, o controle do peso e também dessas doenças que muitas vezes esses pacientes apresentam associadas. Não é sempre que se tem uma segunda chance. Queira ou não queira, eu tive uma segunda chance. É hora de recomeçar. A Unesc está com matrículas abertas para os cursos de graduação com início neste semestre. Tudo na Unesc foi pensado para o estudante viver o melhor da experiência acadêmica. Um lindo campus amplo e arejado, salas adaptadas com tecnologia inovadora e toda a universidade alinhada com os melhores protocolos de biossegurança. Nossa universidade também investiu em alta tecnologia, com novos formatos e flexibilidade no modelo pedagógico. O estudante tem a possibilidade de assistir a aula no conforto da sua casa, mas com a interatividade do presencial. A Unesc também está com propostas acessíveis e flexíveis para você realizar o sonho de estudar em uma grande universidade. A hora é agora. Matricule-se já. Faça a diferença e venha para a Unesc, formação que o mercado de trabalho reconhece. Conheça os cursos e as propostas. Ligue 99915-0433. Unesc, a nossa universidade. Essa sala de aula híbrida, porque ela possibilita que a gente faça, a interação com os nossos alunos no ambiente da universidade. A gente sabe que não estamos ainda numa situação de normalidade, mas dá uma sensação de que as coisas vão ficar bem. Dá uma sensação mais próxima da universidade, porque simplesmente pelo fato de a gente conseguir enxergar a sala, né? Bom, a relação com os colegas eu acho que aumentou ainda mais agora, né? Porque a gente está se ajudando muito mais, né? Só tenho a agradecer por estar trabalhando na universidade, que é a Unesc, porque realmente nós estamos um passo à frente. No Colégio Unesc, os professores também têm a possibilidade de utilizar as salas de aula híbridas. Esta semana, os alunos retomam as atividades pedagógicas presenciais. Somente as atividades pedagógicas, não as aulas. Mas quem explica para a gente como será esse retorno é a professora Gisele dos Passos Vieira, diretora do Colégio Unesc. Como foi amplamente divulgado nos últimos dias, as escolas da nossa cidade estão se preparando para uma retomada das atividades presenciais. Desde o início da pandemia, nós nos organizamos internamente para uma possível retomada. Então, nós elaboramos um protocolo interno com uma parceria da equipe de saúde coletiva da Unesc. Então, nós já temos todo um protocolo organizado e o ambiente da escola todo preparado. De acordo com as últimas portarias publicadas, a equipe do colégio, com a sua comissão interna, elaborou o plano de contingências que foi homologado e aprovado pelo Comitê Municipal de Educação em parceria com a Secretaria da Saúde. Com o plano devidamente homologado e aprovado e todo o protocolo já estabelecido, nós fizemos toda a alteração da estrutura da escola, com as salas híbridas, a instalação de álcool gel em todos os espaços, sinalização, enfim, tudo que as 8 diretrizes que o Estado publicou exigem para que essa retomada seja possível. Desde a semana passada, todos os profissionais do colégio, professores, funcionários, estagiários, passaram por formações e simulações de como seria essa retomada. Nós também realizamos reunião com as famílias, que são as mais interessadas, para explicar como todo esse processo vai acontecer no nosso colégio. É importante mencionar aqui que o Colégio Unesc não retorna com as aulas. As nossas aulas curriculares continuam acontecendo via Google Meet totalmente online. O que nós vamos iniciar
presencialmente é o atendimento individualizado aos nossos alunos de inclusão. Então, é feito por agendamento e individual, tomando todos os cuidados necessários. E a partir do dia 9, na segunda-feira, iniciam os alunos nas aulas de atendimento pedagógico. O que é esse atendimento pedagógico? Os alunos serão convocados pelos professores, respeitando principalmente aqueles que tiveram ou alguma dificuldade no desenvolvimento nas atividades ou rendimento que não tem atingido os objetivos propostos. Tanto para o atendimento pedagógico quanto para o atendimento individualizado aos alunos de inclusão, os pais têm total liberdade de escolher, de optar se querem que o aluno vá presencialmente ou ele continue de forma online. Neste caso, nós teremos o professor fazendo atendimento pedagógico de forma híbrida. Então, alguns alunos estarão presencialmente e outros em casa de forma online. As famílias receberão o nosso protocolo para que consigam visualizar, tirar dúvidas de todos os procedimentos que nós faremos, né, desde a entrada desse estudante no espaço da escola até a hora que ele vai embora ao término da sua atividade. É importante também mencionar que as nossas salas têm capacidade para até 54 alunos e nós vamos trabalhar com um limite máximo de 20 alunos por sala. Né? Tudo isso, né, organizado, protocolo, sinalização, formação da equipe, esclarecimento às famílias. Existe um fator que nós precisamos observar semanalmente, que é a matriz de risco. Então, nós faremos as atividades sempre que a matriz de risco possibilitar. 2020 tem sido um ano desafiador, mas ele foi construído até aqui com a grande parceria entre as famílias, os nossos alunos e alunas e o colégio. E essa será só mais uma etapa, um novo aprendizado, assim como tudo que a gente passou até aqui. O Colégio Unesc está com matrículas abertas para 2021. Venha estudar em um colégio com experiência de universidade. Vagas para ensino médio e fundamental. Pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. E neste domingo, a Escola de Comunicação Criativa da Unesc, a Ecocria, vai ter já o seu primeiro desafio, a cobertura das eleições municipais 2020. Quem vai conversar com a gente sobre esse grande desafio da Ecocria é a coordenadora da Escola de Comunicação Criativa, Caroline Bortotti, jornalista e chefe de gabinete. Carol, conta pra gente, então, sobre esse desafio aí da Ecocria. Verdade, Janine. O primeiro grande desafio que vamos ter aí desde o lançamento da escola, que aconteceu em agosto, e do início das aulas agora em outubro. E a gente está muito contente, com grande expectativa, porque vai ser um trabalho colaborativo muito legal, né, que vai reunir estudantes, professores
e também os competentes profissionais de comunicação aqui da nossa universidade, em parceria com a Rádio Som Maior FM, com o Portal 48, 2 veículos de grande repercussão, de grande renome e credibilidade aqui na nossa região. E a gente está muito contente, nós vamos ter aí 12 horas, provavelmente, né, de cobertura das 6 da manhã às 19 horas. Aproveitamos para convidar toda a nossa comunidade acadêmica e comunidade em geral para prestigiarem essa estreia da Ecocria nas eleições. E o que mais tem sido aí desafiador e realmente motivador para a nossa equipe como um todo é o fato de que é uma experiência formativa muito diferenciada, né, Janine? Os nossos acadêmicos da Escola de Comunicação já vão ter aí desde a primeira fase, dos primeiros dias de aula, o seu contato com o mercado de trabalho. E certamente essa experiência formativa será não só diferenciada, mas muito enriquecedora. Nada como iniciar com um grande laboratório, né? Porque uma cobertura de eleições é um grande laboratório na prática. Perfeito, dinâmica, minuto a minuto, com flashes ao vivo, né, com nossos estudantes, professores e profissionais espalhados, distribuídos aí nos principais locais de votação, não só de Criciúma, mas também da nossa região. Então, com certeza, uma cobertura diferenciada para quem quer estar bem informado, né, conhecendo aí os bastidores, né, Janine? A gente tem aí as curiosidades do pleito, os desafios, porque trata-se de um pleito aí em tempos de pandemia nunca antes visto. Exatamente. Então a gente vai trazer aí ponto a ponto todas essas informações para quem estiver nos acompanhando na Rádio Som Maior, no Portal 48 e também nas mídias sociais da nossa universidade e no site também da Unesc. Muito obrigada, Carol. Então a gente semana que vem vai trazer um vídeo aí com os melhores momentos dessa cobertura das eleições municipais 2020. O programa de hoje fica por aqui. Na próxima semana a gente volta com mais um Conexão Unesc, toda quinta às 7 da noite. Muito obrigada pela sua audiência e siga também a Unesc nas nossas redes sociais, @UnescOficial no Instagram e a nossa página Unesc TV no YouTube. Até a próxima quinta-feira. É hora de recomeçar. A Unesc está com matrículas abertas para os cursos de graduação com início neste semestre. Tudo na Unesc foi pensado para o estudante viver o melhor da experiência acadêmica. Um lindo campus amplo e arejado, salas adaptadas com tecnologia inovadora e toda a universidade alinhada com os melhores protocolos de biossegurança. Nossa universidade também investiu em alta tecnologia, com novos formatos e flexibilidade no modelo pedagógico. O estudante tem a possibilidade de assistir a aula no conforto da sua casa, mas com a interatividade do presencial. A Unesc também está com propostas acessíveis e flexíveis para você realizar o sonho de estudar em uma grande universidade. A hora é agora. Matricule-se já. Faça a diferença e venha para a Unesc, formação que o mercado de trabalho reconhece. Conheça os cursos e as propostas. Ligue 99915-0433. Unesc, a nossa universidade. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é uma universidade comunitária? Uma universidade comunitária, ela não tem lucro e ela investe toda a sua receita de 3 formas. No ensino, formando profissionais incríveis, na extensão, mudando a realidade de toda a comunidade e também na pesquisa, produzindo ciência de credibilidade. A nossa Unesc é uma universidade comunitária e faz a diferença na vida das pessoas. Ela faz a diferença quando leva saúde gratuita nos atendimentos das clínicas integradas ou nos bairros, quando ajuda os empreendedores a transformar os seus negócios e mudar a realidade socioeconômica da região. E a Unesc também faz a diferença quando inova nas engenharias e produz respiradores viáveis de serem usados para salvar vidas de pessoas diante de uma pandemia. Isso é ser uma universidade comunitária. Isso é ser Unesc. Matricule-se agora mesmo, porque você também pode fazer a diferença. De repente, o mundo ficou diferente, mas muita coisa não mudou. A educação e o trabalho coletivo continuam sendo elementos fundamentais de transformação. Com agilidade e alta capacidade de adaptação, a Unesc segue suas premissas de educação de qualidade e forte atuação comunitária. Novas oportunidades, com tecnologias que encurtam as distâncias e aumentam a produtividade. Seguimos ensinando e seguimos aprendendo, desenvolvendo habilidades e colocando em prática a inovação, seja na nossa ação comunitária, seja na nova proposta pedagógica,
com professores e alunos construindo um verdadeiro campus virtual, em atividades ao vivo, em ambiente online. O mundo pode mudar. O que não muda é a força do conhecimento. Venha com a gente. Unesc, a nossa universidade. Vivemos uma era de evolução contínua. O mundo muda e você pode acompanhar essas transformações com a vanguarda do conhecimento. Venha fazer o ensino à distância da Unesc e desenvolver novas competências na universidade mais comprometida com o desenvolvimento regional. São mais de 25 cursos de graduação com horários flexíveis e custos reduzidos em uma plataforma digital dinâmica com uma metodologia de ensino avançada. Descubra todas as vantagens do EAD da Unesc, a universidade que mais conhece o Sul e onde o Sul se reconhece. Unesc Virtual. O seu tempo, a nossa universidade.